Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Comunitário de Brasília. Começa mais um TV Simpro. Nosso convidado de hoje é Antônio Lisboa. Ele é secretário de Relações Internacionais da CUT e conselheiro da Organização Internacional do Trabalho. E nós vamos falar, claro, sobre a conjuntura atual do nosso país, com uma série de acontecimentos que vem acontecendo desde o início do ano. Tudo bem, Lisboa? Tudo bem, prazer estar aqui novamente, Agostinho. Muito obrigado. Eu queria que você começasse fazendo essa análise de conjuntura e, principalmente, o que o trabalhador perde com o que está acontecendo no país com o processo de impeachment da presidente Dilma. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu estava, primeiramente, queria cumprimentar as pessoas que nos assistem, e eu estava brincando com um amigo no dia desses, e dizendo que a gente tem pesadelo todas as vezes quando a gente dorme. Mas no país hoje parece que o pesadelo começa quando a gente acorda, porque a cada dia que a gente, ao acordarmos, a gente tem uma notícia mais triste e grave, né, por conta da crise política que o país vive hoje. E, portanto, a mais recente, mas com certeza, pelo menos é que eu saiba, né? Que, né, a mais recente é essa, né, da carta do vice-presidente, né? Que evidentemente foi vazada por quem enviou a carta, não foi vazada por quem recebeu. Mas eu diria o seguinte, como é que o trabalhador, Agostinho, sofre, o que ele pode sofrer com a ruptura institucional e com a ruptura da democracia no Brasil? Porque o que está em jogo não é o impeachment. O impeachment é um dispositivo que está na Constituição, mas ele precisa ter provas, né, ou pelo menos indícios fortíssimos de que ou o governante ou a governante tenha cometido alguma irregularidade, o que não é o caso. Então, o trabalhador, como é que o trabalhador sabe o que pode acontecer com ele? Eu sugiro às pessoas que peguem, por exemplo, o seguinte: quem são os deputados que têm se posicionado repetidas vezes a favor do afastamento da presidente da República? Se a gente verificar, são os mesmos deputados que há 2, 3 anos atrás tentam impor à classe trabalhadora o famoso projeto da terceirização do trabalho no Brasil, que é aquele que desregula as relações de trabalho e terceiriza toda a atividade produtiva do Brasil. Por exemplo, né, as famosas OS, as organizações sociais, que o governo de Goiás tenta implementar, do Paraná tenta implementar, e que está virando moda no país. Então, esses deputados que defendem o afastamento da presidente são os mesmos deputados que lutam lá no Congresso Nacional para regularizar ou aprovar o projeto de terceirização, que, como disse, vai avacalhar, né, com as relações de trabalho e retirar direitos aos montes dos trabalhadores. São os mesmos deputados que defendem o fim do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os mesmos deputados que têm feito repetidas vezes declarações de que a lei do salário mínimo atual no Brasil tem que ser mudada. Os mesmos deputados que aprovaram há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, o novo Código Florestal, que desmata as nascentes dos rios, e aí a gente sabe por que tem tanta seca no país hoje. São os mesmos deputados que querem alterar, né, a lei do pré-sal para entregar o pré-sal ao capital estrangeiro. Então, quando a gente pensa no impeachment da Dilma, um impeachment, que na verdade é um golpe que está sendo implementado, Com certeza é um golpe. não é um golpe militar, né, porque os militares estão fazendo a sua tarefa, né, constitucional, que é defender as fronteiras do país. É um golpe institucional, como se fez no Paraguai, como se fez em Honduras e como se tenta fazer em vários países da África, do Oriente Médio. Ou seja, é uma nova forma de golpe de Estado, né, agora do século XXI, que não passa por utilização de militares para aplicar esse golpe. E os trabalhadores sofrem exatamente por isso, porque quem quer dar o golpe são os mesmos que querem retirar direitos dos trabalhadores. Evidentemente que, se isso vier a acontecer,
É isso que vai acontecer também com os trabalhadores. As OS nas escolas, nos hospitais, né, a terceirização desenfreada, né, o racismo, as leis atrasadas que estão hoje no Congresso Nacional, né, o fim do salário mínimo, o fim, né, dos programas sociais, e isso, evidentemente, quem vai ser atingido são os trabalhadores. Nas ditaduras, nos regimes autoritários, não são as elites que sofrem. Nos regimes autoritários, quem mais sofre é o trabalhador. Isso sem falar na venda da Petrobras, né? Que o capital internacional também quer a Petrobras, né? Quer o nosso pré-sal. Então há um interesse internacional de que essa crise se instale pela América Latina e agora na Venezuela, com o parlamento da direita na maioria, corre um sério risco do Maduro também ter sérios problemas também em governar na Venezuela. Queria que você fizesse também, falasse um pouco sobre isso. Primeiro eu quero fazer uma consideração que eu vi no Facebook, na internet. Alguém dizendo assim, bom, a direita venceu as eleições na Venezuela. Aí alguém pergunta, vem cá, mas não era uma ditadura? Como é que numa ditadura a direita vence as eleições? Exatamente. Né? Então isso é para a gente refletir, né, sobre o que a gente ouve, né, dos grandes meios de comunicação diariamente a respeito do regime da Venezuela. E é exatamente isso. Aí eu acho que é importante também, a partir da sua pergunta, fazer a seguinte reflexão. É claro que essa crise política no Brasil, depois eu posso até falar da crise econômica, que é muito grave também, mas é claro que a crise política no Brasil tem interesses nacionais, tem interesses das elites brasileiras. Na verdade, eu estava falando hoje numa discussão que fiz, há uma enorme diferença entre a época do colonialismo e a época do neocolonialismo, que infelizmente nós ainda enfrentamos. No colonialismo, as elites nacionais defendiam os interesses das elites na metrópole. No neocolonialismo, as elites nacionais defendem os interesses da metrópole na colônia, digamos assim. Então, o que a gente vê hoje em determinadas figuras públicas do Brasil, da grande imprensa, e mesmo no Congresso Nacional, boa parte do Congresso Nacional, são figuras da elite brasileira que não estão defendendo os interesses brasileiros, estão defendendo os interesses das grandes potências, do grande capital internacional dentro do Brasil. E aí é importante que a gente, concluindo a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, primeiro, que há interesses dessas elites de voltar ao poder para garantir que os bens do Brasil, o Estado brasileiro, sirva somente a elas. Pare de servir à maioria do povo, que, aliás, nos últimos tempos, muitos deles saíram da pobreza. Mas agora é importante também que a gente entenda que isso é parte de uma estratégia internacional, né? Ou seja, o que existe no Brasil hoje não é de todo diferente do que acontece na Venezuela, do que aconteceu na Argentina, como disse há pouco, no Paraguai, no Equador, né, no Oriente Médio. Por quê? Porque o mundo hoje, na verdade, é um momento em que cada vez mais as grandes empresas globais, as grandes empresas transnacionais, governam o mundo, capturam a governança global, impedindo que muitas vezes as nações tenham autonomia, tenham soberania para, enfim, cuidar do seu próprio rumo. Portanto, essa questão da Petrobras, assim como a questão do projeto de terceirização, de que eu falei, né, a questão, né, do ataque ao meio ambiente não é um problema só, né, dessas pessoas do Brasil que defendem isso. É um problema de uma estratégia global que eles utilizam e que eles são, digamos assim, porta-vozes dessa estratégia global. Portanto, a questão da Petrobras é gravíssima. É preciso que a gente entenda o seguinte: teve corrupção na Petrobras? Claro que teve, está sendo punido, as pessoas estão sendo punidas. Sim. Mas há uma questão que ninguém fala, né? Ou pelo menos ninguém da grande imprensa fala. O barril do petróleo custava $106, hoje está 49, 50 dólares. Evidentemente que se você tinha um patrimônio, né, medidos em barris de petróleo, a cada um barril de petróleo custando $106, e hoje custando 50, por assim dizer, é evidente que essa empresa passa a ter dificuldades. E esse nível de dificuldade, todas as empresas petrolíferas do mundo estão passando, porque é parte da estratégia americana de garantir, por exemplo, né, um asfixiamento econômico à Rússia, o asfixiamento econômico à Venezuela, o asfixiamento econômico ao Irã, por aí vai, porque baixa o petróleo,
segura o preço do petróleo e esses países que têm muito a ver com a produção petrolífera acabam tendo dificuldades financeiras. E nessa situação, a Petrobras, assim como a Shell, que está em maior dificuldade hoje, assim como as multinacionais do petróleo, também estão em dificuldade. Isso não é dito. Aí alguém pode perguntar, mas Lisboa, então por que não faz isso com a Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo? Porque a Arábia Saudita faz parte da estratégia. Os americanos chegaram, olha, vamos segurar o preço do petróleo lá embaixo que a gente banca o seu déficit por fora. Uhum. Porque aí com você a gente paga, mas para os outros vão ter que se asfixiar. Uhum. Foi o que aconteceu na Venezuela e é o que acontece com a Petrobras. Para concluir, apenas um detalhezinho que eu não sei se as pessoas, se todas as pessoas tiveram atenção. No dia que o Cunha definiu pelo encaminhamento do processo de impeachment, que eu quero repetir, é golpe. Do golpe? As ações da Petrobras subiram 7%. Por quê? E o dólar caiu. Pela perspectiva de que a Dilma deixe de ser presidente, o Michel Temer assume e entrega a Petrobras para o capital internacional, tá certo? Assim como o Fernando Henrique Cardoso entregou a Vale para o capital internacional. E hoje a gente vê o resultado, a tragédia de Mariana, que é a maior tragédia ambiental do país e talvez a maior do mundo, porque estão comparando a tragédia de Mariana, do Rio Doce, com a tragédia de Chernobyl. Só que Chernobyl foi controlado no espaço e a tragédia de Mariana está matando uma bacia inteira. E que, infelizmente, a grande imprensa simplesmente trata como algo que foi, enfim, algo que caiu que não há culpados, né? Então, é essa a situação. É uma crise política nacional de interesses dos mesmos que controlam o país há 500 anos e controlam o Estado brasileiro para eles, mas, ao mesmo tempo, é parte de uma estratégia global para enfraquecimento dos países emergentes, dos países do Sul. Qual é a tarefa agora da classe trabalhadora perante essa realidade? Primeiro, ficar de olho. Primeiro, questionar as informações que vão chegando a cada minuto. Hoje, apesar do controle midiático, você tem 7 famílias que tomam conta da informação no Brasil, mas nós temos alternativas, por exemplo, essa que nós estamos aqui, a internet. A internet tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. E o fato da internet existir garante que, muitas vezes, quando a gente quer saber enfim, a realidade, nós podemos acessar diretamente na fonte das informações e não ficar ouvindo no Jornal Nacional ou lendo numa revista, num grande jornal, né? Então a primeira questão é estar informado e questionar as informações, sabendo que há interesses por trás das informações. Segundo, nós precisamos reagir, conversar com todas as pessoas com quem nós temos relação. Nós estamos num processo de tentativa de golpe no Brasil, onde, quero repetir, quem mais sofrerá caso isso vier a acontecer, tenho certeza que não, mas a gente precisa trabalhar para não acontecer, são exatamente os trabalhadores, os assalariados, os servidores públicos, porque os mesmos que estão hoje defendendo o impeachment, eu esqueci de dizer, são os mesmos que defendem o fim da estabilidade no serviço público, as OS, como aqui no estado de Goiás, o fim do concurso público. Então, a nossa reação, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos mobilizar. Existem várias alternativas, várias iniciativas que estão sendo organizadas. Por exemplo, está previsto um ato aqui em Brasília no dia 16 e, nesse momento, é preciso que as pessoas reajam. Porque, antes de qualquer coisa, a gente tem que defender a democracia. A democracia é um valor universal e que nós não podemos mais voltar atrás. Mobilizar, informar, buscar se informar e participar das mobilizações dizendo uma coisa: nós não queremos mais uma ditadura, nós não queremos mais o autoritarismo no Brasil. A gente muda governo quando a gente não gosta dele no voto. Foi assim que nós aprendemos, não é no tapetão, né? O que eles estão querendo é ganhar o jogo no tapetão depois que perderam as eleições há um ano atrás. E eles apostavam que iriam ganhar essas eleições. Foi frustrante isso para eles, né? Foi frustrante. E aí tem uma outra coisa. Nós estamos há um ano, na verdade mais de um ano, né? Nós estamos em dezembro, há 13 meses, em que não há outra pauta a não ser cassação, suspensão das eleições, anulação da eleição,
Lava investigação Jato. das urnas, Lava Jato, né? E é engraçado porque eles que defendem, que dizem que na Venezuela, por exemplo, existe populismo, ditadura, o presidente da Venezuela acabou de reconhecer, né, publicamente que a vitória da oposição. Na Argentina, a diferença de votos foi menor do que a diferença aqui no Brasil, foi 1%. O candidato governista foi lá e reconheceu a derrota. Então a democracia é isso, a gente disputa eleições, ganha ou perde. Eles é que estão mal acostumados, né, porque ficaram 500 anos governando o Brasil e estão até agora tentando ganhar as eleições no tapetão ou ganhar o poder no tapetão, né, porque é uma coisa que se usou muito no passado, quando alguém dizia, né, esse candidato não pode ganhar, né, que era a coisa do caso Lacerda com Getúlio Vargas, não pode vencer as eleições. Se vencer, não pode tomar posse. E se tomar posse, não pode governar. É a mesma coisa que aconteceu. São os pais dos atuais parlamentares, dos atuais cunhas da vida, que fizeram isso, né, há 50, 60 anos atrás. Então é preciso que a gente reaja. O povo brasileiro não pode mais se sujeitar, não pode mais ficar passivo a respeito dessa tentativa de golpe que se impõe no Brasil. Então, o Brasil parou um ano. Os motivos pela qual você já falou. Nesse um ano, a esquerda, ela está mais unida, mais mobilizada? Como é que está o processo aí de luta daqui para frente? Porque 2016 vai entrar, mas vai entrar já com uma realidade boa ou uma realidade ruim. Como é que está a questão da unidade na esquerda no Brasil? Na verdade, tem um livro, né, que é 1968, o ano que não acabou. Né? Então, acho que alguém tem que escrever um livro em 2015, o ano que não acaba. Né? Um ano que não acaba, é verdade. Mas, na verdade, é o seguinte, está sendo construído uma ampla unidade dos setores de esquerda, dos setores progressistas e dos setores democráticos. Né? Mesmo setores mais ao centro, mas que são democráticos, que aceitam a democracia, né, como um valor e como um meio de se chegar ao poder, está sendo construído, portanto, uma ampla unidade, né, dos movimentos sociais, das centrais sindicais, né, do MST, né, da UNE, da CNBB, né, dos organismos a OAB. Da própria organização da Ordem dos Advogados do Brasil, do movimento estudantil como um todo, dos trabalhadores do campo, da cidade, né, dos intelectuais. Hoje mesmo saiu um documento assinado por alguns intelectuais e artistas, como Chico Buarque, enfim, pessoas importantes da intelectualidade. Então, nós estamos num caminho, né, que é muito rápido, mas na construção ampla dos setores da esquerda, sim, mas também trazendo para esse campo todos os setores que, mesmo mais à direita, mais ao centro, sejam democratas e que assumam, né, a democracia como um valor que deve ser preservado. Esse, portanto, vai ser um grande espaço para a construção de setores democráticos do país como um todo, para garantir a permanência da democracia e um governo que nós sabemos que tem erros, né, especialmente na política econômica, né, mas é um governo que foi escolhido pelo povo, que não é essa elite, né, preguiçosa, provinciana, que vai tirá-lo. Porque senão o Brasil volta a um momento de muitas décadas atrás, que não é mais o caso. Qual é a tarefa do Planalto agora, nessa atual conjuntura, com relação ao povo? E se há uma possibilidade da presidente Dilma dar uma guinada para a esquerda e se juntar, então, às vozes contra o impeachment? Olha, a presidenta Dilma, ela venceu as eleições no segundo turno com um programa, né, que teve a marca de aquela da vaca, né, que nós, em direitos, a gente não mexe, nem que a vaca, não vou mexer, nem que a vaca tussa. Então, o que precisa agora, uma coisa é a gente defender a democracia. Isso. Tá certo? É defender o processo, defender as eleições. A outra coisa é lutar para que imediatamente a política econômica seja mudada. Porque não é com essa política econômica que
apesar da crise política, ainda contribui muito mais pela recessão, o aumento do desemprego, que nós vamos sair. Então, ao mesmo tempo que nós lutamos pela democracia e pelo um mandato que o povo lhe garantiu, a gente exige que haja mudança na política econômica para que o país volte a crescer, para que haja desenvolvimento, para que gere emprego e que a gente continue andando para frente. E não voltar ao passado, que o próprio povo já disse que não quer voltar. Né? Então, mas a tarefa do Planalto seria essa, a mudança? A tarefa do Planalto, evidentemente, que é essa. Da política econômica, para sinalizar. A tarefa do governo como um todo é mudar a política econômica para que a gente possa, como disse, voltar ao crescimento, ao desenvolvimento, tá certo? À inclusão social, porque é isso que o país precisa, é isso que o trabalhador precisa. Então, de um lado, quero repetir, lutar pela permanência da democracia. E o mandato da presidente é fruto da democracia. Nós não aceitaremos golpe. Por outro lado, também na rua, exigir mudanças na política econômica para que o país volte a crescer imediatamente. Agora, eu queria falar uma coisa, Agostinho, voltar à questão da Petrobras. A Petrobras, a cadeia produtiva da Petrobras significa algo como 13% do PIB brasileiro. Então, se você para, né, a Petrobras, você está você está inviabilizando 13% do PIB brasileiro, que é a indústria naval, a construção por exemplo, da obra da refinaria de Pernambuco, de portos, etc, etc. Então, se a gente verificar onde é que está até mesmo a indústria automobilística, por quê? Porque a gente sabe que hoje os automóveis são em grande parte de plástico, que é um derivado do petróleo. Então, se você tem, né, uma paralisação nessa cadeia, você acaba por impor, né, ao sistema, à economia, um enorme problema, né, porque você está parando com a maior empresa do país. Você está inviabilizando o andamento da maior empresa do país, embora a produção de petróleo esteja crescendo a cada dia. Mas a produção da Petrobras não é só extrair petróleo. Como disse, existe uma cadeia, né, que é preciso que ela volte a andar. Então é isso que está acontecendo. O que acontece é que nós temos hoje uma crise política que é inventada pela direita, pelos setores conservadores da oposição e da mídia, tá certo? Que acaba por alimentar diariamente a crise econômica. Então você tem uma coisa muito ruim. Por isso que eu falei, que parece que a gente vive um pesadelo toda vez que a gente acorda, e não toda vez que a gente dorme. Muito bem. Eu queria que você dirigisse aos nossos telespectadores, Bosco, e fizesse um convite, porque você falou que vai ter mobilizações agora por todo o país. Eu queria que você falasse dessas mobilizações, quais são, né, os que a CUT está organizando, alguma coisa nesse sentido. Na verdade é o seguinte, nós tivemos uma reunião, né, em São Paulo, né, organizada com diversos movimentos, setores democráticos do país, e estamos preparando um ato, né, um ou dois atos ainda está para ser definido, agora no dia 16, um em São Paulo e em Brasília. Mas, ao mesmo tempo, todas as organizações de trabalhadores, enfim, estão se mobilizando para isso. Em Brasília, o que nós estamos preparando é um ato para o dia 16. Mas é importante que esse trabalho, a gente está preparando a criação de comitês residenciais para que as pessoas saibam. Nós não vamos ter tempo de televisão, a não ser nessa televisão aqui. A não ser na TV comunitária. A não ser na TV comunitária. Mas não é a Globo que vai dar espaço para que as pessoas que são contra, né, o golpe possam se manifestar, né, com um mínimo de tempo. Então nós estamos preparando comitês residenciais, material para esclarecimento, e as pessoas precisam começar a se envolver nisso. Agora, tudo isso será convocado amplamente para que as pessoas possam participar. Muito bem. Nós vamos encerrando então nosso programa. Eu queria que você ficasse com a programação da TV Cidade Livre, canal Comunitário de Brasília. Mais informações você pode acessar o nosso site da TV, o site do Simpro e acessar também a nossa página. Fique com a nossa programação, a gente se vê na semana que vem. Até mais.